As antigas civilizações da Amazônia, como os povos pré-colombianos, desafiam estereótipos sobre a região. Com sistemas agrícolas avançados e estruturas de terra notáveis, essas sociedades criaram uma paisagem altamente complexa. A compreensão dessas civilizações ainda está em evolução, mas destaca a diversidade cultural e as contribuições significativas para a história humana. Além disso, essas sociedades antigas nos lembram da importância de preservar e proteger a Amazônia, um ecossistema vital e um tesouro de conhecimento histórico que continua a ser descoberto. A seca severa que atingiu o Rio Negro, no Amazonas, revelou arte rupestre em rochas de Manaus, feita há cerca de 2.000 anos, segundo estimativas de cientistas. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre história e arqueologia. Os entalhes amazonenses representam rostos humanos e foram descobertos ainda em 2010, quando o último recorde na baixa do rio foi registrado. São dezenas de rochas marcadas que normalmente ficam submersas no rio. A agência France Press, manauaras como a administradora Lívia Ribeiro, comentam ficar deslumbrados com as artes, que achavam até mesmo serem lendas até hoje. Embora habitantes e pesquisadores tenham mostrado empolgação com a revelação da arte antiga no Amazonas, a preocupação climática é grande. E Lívia teme não ver mais o rio na cidade dentro de 50 ou 100 anos, se a seca continuar nesse ritmo. É a maior estiagem desde que se tomam registros do nível do Rio Negro, o que teve início em 1902, há 121 anos. Ajuda emergencial já foi enviada para a região, onde diversos barcos, utilizados para transporte de pessoas e mercadorias, estão encalhados e impossibilitados de viajar, privando habitantes de bens básicos e meios para trabalhar. Ainda a agência France Press, Jaime Oliveira, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, contou que os entalhes nas pedras compõem um sítio arqueológico de grande relevância. Eles ficam na Praia das Lajes e foram descobertos em 2010, quando o Rio Negro chegou ao anterior recorde de baixa, com 13 metros de profundidade. A maioria das imagens busca representar a face humana, algumas com formas retangulares e outras ovais, mostrando sorrisos ou expressões mais sinistras. Segundo Oliveira, é um sítio que expressa emoções e sentimentos, e mesmo que seja arte rupestre, ressoa bastante com obras de arte da atualidade. Beatriz Carneiro, historiadora e também membro do IFAM, comenta que a Praia das Lajes tem valor inestimável no entendimento dos primeiros habitantes da região, um tópico pouco explorado nos trabalhos acadêmicos. No entanto, ela lamenta as circunstâncias sob as quais as artes e o sítio arqueológico voltaram à tona, e não apenas pelas agruras que a estiagem traz aos amazonenses. Ter os rios de volta ao nível normal, que cobre os entalhes, ajuda na preservação da arte rupestre e facilita o trabalho dos cientistas. A bacia amazônica é tão extensa e densa em florestas que ainda sabemos muito pouco sobre o que está escondido sob a cobertura vegetal. As sociedades indígenas vivem na bacia amazônica há mais de 12.000 anos. Esta pesquisa lança luz sobre o solo florestal perdido. Ao longo de sua história, esses povos ancestrais desenvolveram diversas técnicas para cultivar e transformar as terras ao seu redor. Eles conheciam profundamente a terraplenagem, a dinâmica dos rios, o enriquecimento do solo e a ecologia vegetal e animal. Isso lhes permitiu criar uma paisagem domesticada muito mais adequada para a habitação humana. Estas transformações paisagísticas e as estruturas de terraplenagem que criaram tiveram um impacto duradouro na floresta em que viviam. No entanto, o tamanho e a escala destas transformações não são bem compreendidos. Isso ocorre porque nunca houve um estudo exaustivo dos sítios pré-colombianos, os períodos da história anteriores à chegada dos espanhóis à América do Sul durante o século XV, em toda a bacia amazônica, até agora. Os autores da pesquisa explicam em seu artigo: a enorme extensão de sítios arqueológicos e extensas florestas modificadas pelo homem em toda a Amazônia é de vital importância para estabelecer uma compreensão precisa das interações entre as sociedades humanas. Anteriormente, usando LIDAR,
foi possível identificar muitas estruturas e terraplanagens pré-colombianas, até então desconhecidas nas florestas da América Central e do Sul, que estavam fortemente obscurecidas. Esta técnica utiliza essencialmente luz para escanear e mapear o mundo sob a copa das árvores. Usando esses dados, Vinícius Peripato e seus colegas examinaram mais de 5.000 km² de dados LIDAR e descobriram 24 estruturas humanas desconhecidas, como aldeias fortificadas, estruturas defensivas e cerimoniais, assentamentos no topo de montanhas e geoglifos, em vários locais da bacia. Isto pode parecer impressionante, mas o território estudado representa apenas 0,08% da superfície total da Amazônia. Ainda há muito para descobrir. Entre 10 e 20 mil estruturas para descobrir. Isto pode parecer impressionante, mas o território estudado representa apenas 0,08% da superfície total da Amazônia. Ainda há muito para encontrar. Entre 10 e 20 mil estruturas para descobrir. Para fazer isso, Peripato e sua equipe combinaram os dados de seu pequeno estudo com os de outros que já haviam identificado estruturas na bacia amazônica. Eles avaliaram esses dados com um modelo preditivo de distribuição especial, que estima que entre 10.272 e 23.648 estruturas pré-colombianas de grande escala ainda precisam ser descobertas, especialmente no sudoeste da Amazônia. A equipe também identificou relações entre a probabilidade prevista de movimentos de terras e a presença e abundância de espécies de árvores domesticadas. Eles não apenas encontraram uma relação significativa entre os dois, mas também acreditam que isso revela o quão ativas eram as sociedades indígenas pré-colombianas nas práticas de manejo florestal, que tiveram influências duradouras na ecologia moderna da Amazônia. A partir de agora, vamos mergulhar em uma história fascinante de uma antiga maravilha exuberante da selva amazônica. Hoje iremos explorar juntos as pirâmides de Paratoari. Seriam elas verdadeiras maravilhas antigas ou simplesmente criações naturais? Em 1976, uma fotografia de satélite da NASA, a CS-1132W003, revelou um enigma intrigante. Estruturas semelhantes a pirâmides, meticulosamente organizadas em arquivos no sudeste do Peru. Esse achado surpreendente no coração da densa floresta amazônica fez o mundo especular sobre uma antiga civilização perdida. Uma sociedade que teria dominado as profundezas da selva. Anos depois, em 1996, o explorador experiente Gregory Dyer-Menjan examinou minuciosamente as estruturas. Embora sinais de presença não tenham sido encontrados, as pirâmides revelaram-se formações naturais de arenito, conhecidas como esporões truncados. Essa revelação lançou uma nova luz sobre as estruturas e dissipou as teorias de que eram construções humanas. Em 2001, a busca por vestígios antigos foi reavivada quando o arqueólogo Mário Polia descobriu um relatório jesuíta falando de uma cidade inca chamada Paititi, próxima a Paratoari. A lenda de uma cidade perdida ressurgiu, capturando novamente a imaginação global e gerando esperanças de novas descobertas. Contudo, em 2007, as esperanças foram mais uma vez frustradas quando uma estrutura que parecia ser um forte também se revelou uma formação natural de arenito. A Amazônia continua a desafiar os exploradores, mostrando como a natureza pode enganar nossos olhos e mentes. A história das pirâmides de Paratoari nos lembra do poderoso fascínio que o desconhecido exerce sobre nós. A capacidade da natureza de criar formas surpreendentes e a intrincada teia do conhecimento antigo se entrelaçam nesse mistério. A Amazônia, com sua aura de aventura, continua a ser uma das últimas fronteiras inexploradas do nosso planeta. Essa jornada pelo enigma das pirâmides de Paratoari. Embora não sejam maravilhas antigas feitas pelo homem, elas ainda nos deixam com uma lição valiosa. A natureza é mestra em criar ilusões e a história está sempre pronta para nos surpreender.